Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar mais um dia de vida e também estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram pelo Ministério Hora Tranquila, onde juntos procuramos conhecer e entender um pouco mais a Palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra e também colocando-a em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Francisca de Nova Ipixuna, no Pará, Elisângela de Teresópolis, em Goiás, Eliene de Ilhéus, na Bahia, Avani Moura de Guarulhos, São Paulo, Marcilene de Diamantino, em Mato Grosso, Thalita Souza Maciel dos Santos de Santarém, no Pará, e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais este dia de vida. Obrigado por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida. E também pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estudam conosco a Bíblia todos os dias, todos aqueles que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Ó Pai, visita-os, abençoa-os, dê vitórias conforme a Tua vontade. E todos aqueles que nos pedem orações, que também Tu estejas presente com eles, ajudando-os, em nome de Jesus. Amém. Começamos ontem, no estudo desta semana, falando sobre o santuário que Deus pediu que Moisés construísse lá no deserto para que Deus pudesse habitar no meio deles. Mas o estudo que iremos fazer esta semana vai falar a respeito do santuário da nova aliança, que é o santuário que está nos céus. E precisamos pesquisar a palavra de Deus, comparando versos, versículos, passagens bíblicas e procurando pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento sobre este assunto. O santuário celestial é uma realidade, não é uma invenção, não é ficção. O santuário celestial, ele existe porque a palavra de Deus, mesmo em Hebreus, nos diz claramente que Jesus está no santuário celestial. E aqui em Hebreus capítulo 9, no verso 22, nós lemos: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aqui o autor aos Hebreus dizendo que o pecado é purificado através de sangue. E por que era necessário sangue para purificar pecados? Como nós sabemos, o sangue daqueles animais que morriam, sacrificados pelo pecador que estava confessando os pecados, aqueles sacrifícios diários que eram realizados no santuário pela manhã e à tarde, eles não removiam pecados, não perdoavam pecados, era um símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus, que haveria de vir e morrer, porque Jesus também iria derramar o seu sangue. Jesus, ele foi pregado na cruz, colocado coroa de espinhos em sua cabeça, e ele sangrava, ele foi açoitado muito antes de ser levado para o Gólgota para ser crucificado. Jesus teve as suas carnes dilaceradas pelos açoites, e ele sangrou muito. E depois então ainda, quando ele pediu água, deram a ele vinagre, e furaram o seu lado com uma lança, e saiu água e sangue do seu lado. E este sangue de Jesus é o que purifica e que perdoa pecados. Por isso que eram necessários morrer animais no Antigo Testamento, lá no santuário, no tabernáculo, como sacrifício pelo pecador, só que era um símbolo, não era o perdão completo. Eles criam, tinham fé que Jesus haveria de vir e morrer. E claro, Jesus veio e Jesus deu a sua vida. Quando uma pessoa no Antigo Testamento pecava e ela queria se reconciliar com Deus, o que ela precisava fazer?
ela precisava levar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. E ele então chegava lá no santuário com este cordeiro, se apresentava ao sacerdote e dizia que ele estava ali arrependido, queria confessar os pecados. Então o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, confessava ali os seus pecados e o cordeiro era imolado, era morto. E então o sangue daquele cordeiro era colhido pelo sacerdote em uma vasilha e era aspergido em vários locais, porque simbolizando a purificação dos pecados daquele que estava levando este cordeiro. Então este sacrifício que era realizado ali pelo pecador que levava este animal era apenas um rito. Não era o fim, era um rito. Era o meio indicado por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. E então, este ritual, ele foi instituído para purificar o pecador, transferindo assim o pecado e a culpa individual para o santuário, por meio da aspersão do sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal que é o nosso Senhor e Salvador. Então, aquele sangue, ele era levado para dentro do santuário, ali na cortina que dividia o Santo do Santíssimo, e ali era aspergido. E o pecador então voltava para casa com a sua consciência tranquila. Por quê? Porque ele havia confessado os pecados e que Jesus o perdoaria. Quando nós lemos em Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, nos versos 4 a 12, nós encontramos aqui exatamente o que Jesus fez por cada um de nós. Isaías 53, 4 a 12 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora, e ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. E eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O profeta Isaías aqui escrevendo sobre Jesus, o servo sofredor. Isaías escreveu isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Era uma profecia messiânica, clara, de que Jesus ele iria levar sobre si os nossos pecados, ele seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas enfermidades. E ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. E ele foi condenado injustamente. Mas ninguém se importou com ele. Eles queriam que Jesus fosse crucificado, porque Jesus, segundo eles, estava blasfemando, dizendo que era o Filho de Deus. Agora, fazia parte do plano de Deus que Jesus sofresse, que Jesus fosse esmagado pelos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado traz consequências terríveis para quem o comete. As consequências são trágicas e Jesus sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados.
Agora aqui o profeta Isaías diz que quando Jesus vir, quando ele ver as pessoas, as multidões salvas por este sacrifício que ele realizou, ele ficará satisfeito. Sim, Jesus, ele espera que cada um de nós reconheçamos a nossa vida de pecado. Jesus quer que cada um de nós reconheçamos que sem ele nós não conseguiremos herdar a salvação. E ele quer que nós confessemos, abandonemos e deixemos ele reinar em nosso coração. Aí nós estaremos com ele para todo sempre quando ele voltar. E em Hebreus capítulo 10, no verso 4, diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Como eu disse, aqueles animais que morriam lá no santuário não removiam pecados, era apenas símbolo, era um rito, era uma profecia que eles estavam crendo que Jesus iria vir. E Jesus veio. Só que quando Jesus veio, as pessoas daquela época não o receberam, não o aceitaram, antes o crucificaram. Mas aí sim, agora, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de animais não tem poder, mas o sangue de Jesus tem. Quer fazer uma experiência? Quer se entregar totalmente a Jesus? Pedir a Ele que te dê forças para vencer o pecado que você tem acariciado no seu coração? Quer você abandonar de uma vez por todas essa vida de pecado e viver com Jesus? Se entregue a Ele, se renda a Ele. Se prostre diante dele e diz: Senhor, eu necessito da tua força, do teu poder, que o teu sangue me lave dos meus pecados, me perdoe, Pai, me regenere, me dê uma nova vida. E você vai ver, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Nós agradecemos a Deus por Ele permitir nós termos estes momentos a cada dia. Nós vamos retornar amanhã, dando sequência a este estudo sobre o santuário da nova aliança, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.